sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Uma palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dulce sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir meu ser. Ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dulce sereno. Eis-me aqui, minha dulce sereno. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou. E te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não me importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 aleluia.
Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer ao Carlos e ao Hélio pela presença de vocês. E costumo passar uma mensagenzinha rápida só para assim, para a gente pensar, né? Então, eu tenho uma netinha de 2 anos e ela adora livros, ama. Então, ela chega em casa, ela fala, vovó, ler livros. Aí tem um livro que eu encontrei aqui em casa de muito tempo, que chama O Peixinho Azul, que normalmente a escola André Luiz costuma utilizá-lo com as crianças do fundamental, né? E uma das histórias diz assim, quem busque felicidade, viva e lute pelo bem. Abençoa tudo que exista, não pense mal de ninguém. Martins Coelho. Então, assim, para refletir, pensar, né, harmonização, Carlinhos e Hélio, que está fazendo a harmonização para nós hoje, pela primeira vez aqui na reunião pública virtual, então, muito obrigada. A apresentação sou eu, a Marisete Medrado, a leitura do Evangelho, Ana Maria, do capítulo 17, item 3, a prece inicial, o irmão da Ana Maria, Luiz Mauro, o palestrante Wilson, que correrá sobre o tema O Verdadeiro Homem de Bem. Passe, fluidificação e prece final, nosso amigo Haldane. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei,
se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísmo, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raça nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Que assim seja, graças a Deus. Paz do Mestre Jesus esteja conosco. Refletindo sobre a leitura do Evangelho e devidamente harmonizados, vamos então, nesse momento, nos preparar para a nossa reunião pública da noite de hoje, pedindo a espiritualidade amiga que nos assiste e que nos dá sustentação, que possa intuir o palestrante para que ele, com suas palavras, possa tocar o nosso coração e que nós possamos não apenas absorver os ensinamentos que ele explanar, mas também colocar em prática no nosso dia a dia. Que o palestrante possa estar inspirado e que possa, com clareza, usar as suas palavras de forma clara e objetiva, para que possamos, de forma tranquila, absorver tudo o que for falado aqui e colocar em prática numa reforma íntima constante na nossa vida. E assim, agradecidos que estamos por essa oportunidade que nos é dada de estar aqui reunidos, nós pedimos, Mestre Jesus, que permaneça conosco durante a nossa reunião pública e em todos os momentos da nossa vida, nos intuindo, nos inspirando e guiando os nossos caminhos e as nossas decisões. Que assim seja. Wilson, sem mais delongas, né? Muito obrigada por estar conosco, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com todos. Falar sobre o homem de bem, não poderíamos deixar passar em branco quando Cristo traz, diante da filosofia, os grandes filósofos para que eles pudessem verdadeiramente colocar no coração de cada um justamente sobre esse homem de bem. E no diálogo de Platão, chamado Mênon, aonde ali expressa a virtude na sua
na sua excelência, a virtude maior de todos os seres, ou seja, o arete, que é a excelência da virtude na alma e o conhecimento do bem. Então, nós vamos ver que o Cristo já veio trazendo, através não só de filósofos, como de várias outras pessoas, essa natureza real do bem em si, né? E Platão, ele acreditava que a virtude não é algo puramente instintivo, é inato. Ele se desenvolve não só através da observação, da educação, da busca constante da verdade. E essa busca constante da verdade, nós bem o sabemos, que é Jesus Cristo, que veio posteriormente a esses filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, e logo depois, posterior ao Cristo, dando sequência a esse homem de bem, vieram os estoicos, Marco Aurélio, Cícero, vieram os estoicos, trazendo justamente essa realidade do bem existente em cada um dos seres, para que nós pudéssemos compreender a fundo a ética efetiva ao analisar a virtude e a alma humana. Platão nos coloca na República, justamente nesse diálogo de Mênon, ele estabelece 4 pontos cardeais sobre a virtude. O primeiro é a sabedoria, que é a capacidade da razão de discernir o que é certo e o que é errado. E aí nós temos o livre-arbítrio para saber aquilo que nós verdadeiramente podemos ou não nos conduzir diante da vida. Depois veio a coragem, que é a força moral e a resiliência para enfrentar os desafios e defender o que é justo, sem se deixar levar pelo medo. A temperança, que é o autocontrole e o equilíbrio, permitindo que nós possamos dominar nossos impulsos e nossos desejos, dos mais básicos até aqueles que realmente extrapolam. E, por fim, no item 4, ele coloca a justiça, que é a harmonia entre as partes, alma, e entre as classes da sociedade, o espírito e a classe da sociedade. E, para Platão, a justiça é a virtude máxima, que ocorre quando cada parte cumpre perfeitamente a sua função. Retomando o capítulo 17, item 3, o homem de bem, nós vamos ver uma definição concreta desse verdadeiro homem de bem, como aquele ser que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Me toca essa frase, na sua maior pureza. A justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza. Nós só encontramos em Jesus Cristo. Mas isso não nos isenta de que nós possamos, através desses 3 condutores da nossa vida, para compreender melhor o homem de bem, sobre a justiça, amor e caridade, nessa essência da maior pureza. E a partir do momento que nós vamos conhecendo, aplicando, nos conduzindo diante da justiça, do amor e da caridade, certamente nós vamos alcançar essa maior pureza lá à frente. Nós deveríamos nos pautar a nossa vida
em examinar constantemente a nossa consciência. E era o que fazia Agostinho, em 365, posterior a Cristo, logo depois da sua conversão, com 32 anos, ele começa a pautar justamente essa condição de analisar a sua consciência a cada instante, a cada minuto, para saber se não prejudicou ninguém, se fez todo o bem que estava ao seu alcance e se agiu com os outros como gostaria que agissem para com ele. E isso é uma definição para que nós venhamos a refletir sobre isso, sobre esse verdadeiro homem de bem. E caracteriza-se também por ter fé inabalável, acreditar em Deus, submetendo-se à sua vontade, priorizando os valores espirituais em detrimento dos valores materiais. Muitas vezes, no próprio cotidiano da nossa vida, a gente se perde nessa prática de fé inabalável. Muitas vezes nós priorizamos mais os valores materiais do que verdadeiramente os valores espirituais. Mas isso é uma condição ainda do espírito que está a caminho daquela pureza que é colocada por Kardec anteriormente. A prática do bem desinteressadamente. Fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensas, retribuindo as ofensas com o perdão e o mal com o bem. Nós ainda trazemos dentro do espírito determinados ranços existenciais de reencarnações passadas, e até mesmo nesta reencarnação, ainda determinadas anomalias, eu digo que é anomalia, porque não condiz com aquilo que nós aprendemos diante do Espiritismo. Mas compreendo até que, como somos seres falíveis, estamos a caminho da evolução, a gente possa ainda não entender determinados aspectos da própria existência, da própria vida, do desinteresse necessário para fazer o bem pelo próprio bem. E o homem de bem, ele é indulgente e humilde. Nós deveríamos reconhecer as nossas próprias imperfeições, não guardando ressentimentos, ódio, rancor ou desejo de vingança, respeitando sempre as convicções sinceras dos outros. Quantos momentos da nossa própria existência nos deparamos em embates com determinadas pessoas porque pensam diferente? Principalmente no campo da política, no campo da vida como um todo, não é? Nós ainda nos deparamos com esses embates, querendo colocar os nossos posicionamentos. Isso não é só na vida social, como também na vida familiar. Muitas vezes nós queremos, ou induzimos, para que a nossa vontade, o nosso pensamento, seja aquele que vai ser cumprido diante da família. E muitas vezes, dentro da própria família, tem pessoas que não se coadunam, ou então não aceitam aquilo como um impositivo, como uma imposição. E aí, muitas vezes, começam os debates, as discussões, as dissensões. Por isso é que o homem de bem, ele deve ser sempre indulgente e humilde, reconhecendo as suas próprias limitações e reconhecendo também as limitações do seu próximo. E nesse reconhecimento das limitações, começar a refletir sobre o que é necessário para que
aquele homem que está a caminho do bem em si, possa tirar de ensinamento desse convívio familiar, desse convívio social, e poder, antes de qualquer embate, antes de qualquer dissensão, refletir sobre o que é ser um homem de bem. O homem de bem, ele pensa no próximo, coloca o bem-estar e as necessidades dos outros antes dos seus próprios interesses. Aqui eu vejo que há uma certa, para determinadas pessoas, dificuldade de colocar o bem-estar e as necessidades dos outros antes dos próprios interesses. Não que não tenhamos interesse numa vida material boa, mas que esses interesses também possam, de uma certa forma, ajudar aqueles que verdadeiramente necessitam. Nessa passagem, Allan Kardec, ele afirma que, embora essa lista de todas as virtudes não se esgote, mas deve sempre esforçarmos-nos para possuir essas qualidades. Aí sim estaremos a caminho da perfeição. Se nós não nos atermos, se nós não nos detivermos a cada ato do dia, a cada momento das nossas vidas, na família e no ambiente social, a esse compêndio, a esse manancial que nos traz conhecimento do verdadeiro homem de bem, nós vamos ficando um pouquinho para trás quanto a essa evolução, quanto a esse caminho da perfeição. Nós ainda somos seres que estamos em prova e expiação, mas isso não é a desculpa para que nós possamos verdadeiramente refletir sobre o nosso interior. E aqui retomo novamente a Agostinho. Ele fazia, nas suas orações diárias e no seu passo a passo, dia a dia, ele olhava sempre o que foi feito anteriormente, que ele poderia melhorar, para que ele pudesse verdadeiramente estar a caminho de Deus, a caminho dessas virtudes que Deus aprove para todos nós, trazidas pelo Mestre Jesus. No capítulo, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Veja a pergunta. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E qual é a hierarquia espírita? É aquela que vai nos levar aos caminhos da evolução. Primitivos, prova e expiação, regeneração, espíritos perfeitos. E a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essa compreensão da vida espiritual é aquela que está ligada intimamente às leis de Deus. E se está ligada intimamente, deveríamos pautar a nossa vida
em compreender melhor a vida espiritual, sem deixar de abandonar a vida corporal. Porque na resposta dos espíritos, eles foram muito categóricos. O espírito prova a sua elevação, quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando, antecipadamente, compreende a vida espiritual. Então, a vida espiritual deveria ser para nós uma compreensão anterior a essa vida corporal. Porque muitas vezes temos dores, sofrimentos, e nos desesperamos em determinados momentos. Isso denota uma certa flexibilidade de conhecimento quanto a essa vida espiritual, que deveria trazer-nos tranquilidade, trazer-nos paz. Eu sei que é um pouco difícil trazer paz, tranquilidade, quando determinados acontecimentos da própria vida são elementos que deveriam nos trazer essa paz e tranquilidade. Mas nós estamos a caminho. Quem de nós poderia estar em paz ou tranquilo diante da morte de um filho? A morte física, porque sabemos que ele é vivo na espiritualidade. Mas quem de nós ainda poderia se chocar, claro, mas ficar em paz, sabendo que a vida espiritual vai direcionar esse nosso pequenino, nosso filho, diante do desencarne. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça. Aqui nós temos a justiça. Deveremos compreender sobre dois aspectos: a justiça ao qual nós estamos afeitos e a justiça de Deus, que é a essência da moral de Deus e de um espírito que almeja o progresso na sua vida. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a própria consciência. Quantos de nós interrogamos a nossa consciência diante de pensamentos que não são bons? Quantos de nós interroga a própria consciência diante de palavras duras dentro da família? Quantos de nós interroga a própria consciência através de compreender as limitações daqueles que convivem conosco e, em primeiro lugar, compreender as nossas próprias limitações? Muitas vezes nós praticamos determinados atos e depois pedimos perdão para Deus. Oh, Deus, perdoa, não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria pensar. O exercício constante do verdadeiro homem de bem, já no conhecimento da sua vida espiritual, é justamente domar essas más tendências, é não aderir a pensamentos que não vão trazer-nos evolução ou progresso moral nos nossos caminhos, nos nossos percursos. E nós deveríamos perguntar sempre para nós mesmos se nós não transgredimos a lei de Deus. Se não fizemos o mal, não é só o mal material, mas aquele mal através do pensamento. Se nós poderemos fazer ou exercitar a fazer todo o bem que possamos, para que ninguém tenha motivos para se queixar dos nossos atos. A família, o benefício maior e primeiro que Deus aprove para nós, deveria ser
o motivo para que nós refletíssemos sobre o verdadeiro homem de bem dentro da família. É certo que existem mulheres que casam com não espíritas, tem espíritas que casam com mulheres não espíritas, mas isso, já o espírita, quando ele tem essa compreensão dessa vida espiritual antecedente à vida corporal, e sabendo que o homem de bem é aquele que deveria conter determinados impulsos diante de discussões dentro da família e poder verdadeiramente exercitar esse homem de bem. No capítulo 17, item 3. Quantas vezes nós não transgredimos a lei de amor de Deus para a humanidade? Quantas vezes nós não nos deixamos em pensamentos outros que não são, muitas vezes, edificantes? Quantas vezes nos deparamos com determinadas palavras duras que direcionamos não só na família, como também na rua, quando alguém nos traz determinada inconformidade. Se nós pudéssemos observar, e se nós pudéssemos possuir o sentimento real de caridade, de amor ao próximo, fazendo bem pelo próprio bem, sem contar com qualquer retribuição, esse seria um elemento primordial. Muitas vezes tem determinadas pessoas que fazem, entre aspas, supostamente o bem, ou fazem o bem também, tirando as aspas, mas quando aquela pessoa que você fez o bem, você pede um favor para ela, fulano, faz esse favor para mim, pega aquela colherzinha lá, não posso agora. Muitas vezes vem uma certa, um certo pensamento de que, puxa, eu fiz tanto bem para aquela jovem, tanto bem, e agora uma coisinha só que eu lhe peço, ela não faz. Isso tudo ainda reside dentro de nós. A realidade da vida espiritual, ela deveria ser pautada justamente nesses exercícios, tal qual o Platão nos trouxe, sobre a virtude, sermos virtuosos, tal qual Jesus veio trazendo ao longo dessas pessoas que vieram antecedendo-o e posteriormente ao Cristo, vieram justamente exercitando frequentemente esse homem de bem. Não há justificativa para nós dizermos eu não consigo, eu não é nessa reencarnação, eu, por enquanto, não dá. Se nós não fizermos um esforço hercúleo, um esforço cotidiano, a todo instante, a todo momento, para que nós venhamos a tirar de dentro de nós essas intempéries, essas mazelas, essas coisas que ainda residem no nosso interior, picuinhas, ressentimentos, enquanto nós não nos orientarmos através da concepção acertada de ser homens de bem, nós vamos continuar ainda nos embates dentro da própria família, nos embates diante da sociedade, e o pior de tudo, nos embates do nosso próprio interior, dentro de nós. E isso, de uma certa forma, vai fazer com que
nós tenhamos não um progresso evolutivo condizente com as leis de Deus, as leis morais, com Cristo, e vamos ficando pelo meio do caminho, ainda a querer entender essa vida espiritual anterior ou antes de uma vida corporal. Se os desejos corpóreos suplantarem muito a evolução espiritual, ficaremos ainda passo a passo nos conduzindo diante da vida, diante da existência, a caminho do nosso próprio entendimento, da nossa própria impropriedade espiritual. Eu queria deixar essa reflexão, nós já temos 20:20. Agradeço muito a todos os amados irmãos e que a paz seja sempre com todos nessa reflexão, que não só é para mim, como é para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, né, pelo seu conhecimento e por passar um pouquinho para nós. Seja sempre bem-vindo. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sentemos em uma posição confortável, levemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, sentindo todo o ambiente sereno, calmo, para estarmos receptivos a receber as boas energias. Imaginemos todos nós a figura do querido Mestre Jesus, de braços abertos, acolhendo a cada um de nós. Mentalizemos agora que está sendo feita uma limpeza em todos nós, no nosso corpo físico e espiritual, retirando de todos nós pensamentos e sentimentos de mágoa, ressentimento, tristeza, desânimo, culpa, medo. Agora imaginemos fluidos balsâmicos descendo sobre nós, fluidos de saúde, de harmonia, trazendo muita paz, equilíbrio para cada um de nós, trazendo muita luz. Agora imaginemos o nosso mentor espiritual à nossa frente, manipulando as energias que foram deixadas para cada um de nós. O nosso mentor posiciona suas mãos no nosso chakra coronário, que é o que comanda todos os chakras, e distribui energia para todo o nosso corpo, trazendo paz e equilíbrio espiritual. Em seguida, posiciona suas mãos no nosso chakra frontal, que é o chakra que trabalha a nossa percepção espiritual. Descendo mais um pouco, posiciona suas mãos no nosso chakra laríngeo, que é o chakra que trabalha a nossa fala, a nossa comunicação e cuida da nossa tireoide. Posiciona suas mãos no nosso chakra cardíaco, que é o chakra que trabalha nossos sentimentos e controla nossas emoções. A seguir, posiciona suas mãos no nosso chakra gástrico, que trabalha nosso aparelho digestivo, controla nosso metabolismo. Posiciona suas mãos no nosso chakra esplênico, que é o do equilíbrio, filtrando nossas energias. E, por fim, posiciona suas mãos no nosso chakra genésio, que é o chakra que trabalha as energias sexuais. Aproveitando esse momento de paz e cura, agradecendo ao nosso mentor espiritual, a espiritualidade amiga, vamos aproveitar e pedir a fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que essas águas sejam abençoadas com os recursos necessários para o equilíbrio, saúde e fortalecimento espiritual. Que os bons espíritos possam nela depositar os frutos de paz e cura e renovação, conforme as nossas necessidades e merecimento. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhor a cada dia. Pedimos, mestre querido, a vossa permissão para encerrar o nosso momento virtual. Que a paz esteja conosco e que assim seja, graças a Deus.